Tudo bem? Bom dia a todos. E se Venezuela é um principal assunto no mundo e também no Brasil, mas aqui o tabuleiro político começa a se movimentar e a gente deve ver nos próximos dias e nos próximos meses esse tabuleiro político se movimentando ainda mais, com a saída de ministros já avisando o período eleitoral. Mas antes disso, tem uma saída prevista, quem sabe, para amanhã, dia 8 de janeiro, que é do ministro Ricardo Lewandowski. Já há um bom tempo, o ministro Ricardo Lewandowski tem falado com interlocutores que têm esse desejo de sair. No entendimento dele, a missão dele foi cumprida junto ao Ministério da Justiça. Por outro lado, tem um desgaste natural por declarações do ministro Ricardo Lewandowski e até mesmo por uma pressão dentro do governo e de fora do governo que o Ministério da Justiça ele possa ser desmembrado, que ele não seja o Ministério da Justiça e Segurança, e sim o Ministério de Justiça e um outro Ministério para a Segurança. Isso, nos bastidores, teria também incentivado ou até mesmo antecipado esse desejo do ministro Ricardo Lewandowski de provavelmente deixar o governo. Ele já teria informado o presidente Lula, inclusive seus pares dentro do Ministério da Justiça, mas uma confirmação oficial deve ocorrer amanhã, na quinta-feira, dia 8 de janeiro. E não deve parar por aí com relação às mudanças ministeriais. Mas ainda falando sobre a situação do ministro Ricardo Lewandowski e do desgaste, a gente pode lembrar a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, das operações do Rio de Janeiro, quando o governo falou de que não tinha sido avisado dessas operações e numa mesma entrevista coletiva, o diretor da Polícia Federal falou que teria recebido informações sobre uma investigação que acontecia no Rio de Janeiro e naquela operação que até hoje o governo tem uma certa dificuldade de entender e até mesmo discutir essa operação. E a partir dali também teve declarações do ministro falando sobre a participação dos estados na segurança pública e falando que naquele momento o papel do estado era um papel de pensar uma segurança mais macro e não regionalizada, como era o caso de combater pequenos crimes. E aí ele citou a situação de roubo de celulares e outras situações, o que acabou não caindo muito bem na discussão junto com os secretários de segurança. Aliás, os próprios secretários de segurança no seu conselho defendem a criação desse Ministério da Segurança Pública, assim como teve durante o Michel Temer como presidente da República. Naquele período você tinha Raul Jungmann como o ministro da Segurança e você tinha um outro ministro da Justiça. Mas com todo esse desgaste e também com essa sensação de dever cumprido, é que Ricardo Lewandowski deve deixar o Ministério da Justiça e aí sim o presidente Lula, cabe a ele ou indicar só o outro ministro para essa pasta em conjunto com a segurança, ou, o que é uma tendência, abrir mais um ministério, tendo o Ministério da Justiça e também o Ministério da Segurança Pública. E nesse tabuleiro de movimentações políticas que a gente tem observado, a tendência é a saída de outros ministros, mas aí o objetivo são as eleições 2026. E um deles seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que num primeiro momento se coloca como um coordenador político da eleição de 2026 para a presidência do próprio presidente Lula, que tenta a reeleição. Mas há uma pressão para, quem sabe, Haddad pensar ou no Palácio dos Bandeirantes como governador, candidato a governador de São Paulo, ou até mesmo o Senado. Senado esse que não ficaria restrito só ao petista, mas também teria o interesse de outros ministros que sairiam para essa disputa, como é o caso de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Simone Tebet, do Planejamento. Nessa movimentação ainda do núcleo principal do governo federal, você tem a movimentação de Gleisi Hoffmann, que é deputada federal, ministra das Relações Institucionais, indo mais uma vez como candidata a deputada federal, e Rui Costa, que tem o interesse de ser senador pela Bahia. Eu volto a São Paulo com Pedro Campos para destaques sobre o Banco Master e todas as investigações que envolvem isso. Pedro, bom